Bom dia, bom dia. Organizando aqui o equipamento. Começando a nossa live de domingo. Hoje, dia 28 de março. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Deixa eu só acabar de organizar aqui o equipamento, ok. Então vamos só já organizando aqui o nosso tópico de estudos. Vou organizar minha cadeira aqui que não ficou legal não. Pronto. Ok. Ficou muito para trás. Ok. Então vamos conversar, vamos seguir com a nossa live nesse domingo de manhã. E na última live, ou nas últimas lives, duas últimas, nós conversamos sobre sonhos e sono, né? Ou sono e sonhos, né? Vamos dizer assim. Então, nós estamos seguindo esse estudo. Hoje eu pretendo abordar alguns tópicos: visita espírita entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, sonambulismo e êxtase e dupla vista. Então, como eu pretendo trabalhar esses tópicos, nós leremos uma questão, duas no máximo, de cada um desses tópicos, ok? Só já combinando antes aqui. Então, não lerei todas as perguntas do tópico. Eu vou abordar uma pergunta, duas perguntas, e com essa uma ou duas perguntas nós conversaremos sobre o tópico, ok? Pode ser assim? Ok, tá? Só para explicar, porque depois as pessoas vão perguntar, mas você não leu a pergunta tal? Eu vou ler uma ou duas de cada tópico para a gente trabalhar o assunto. Por que isso, gente? Esses assuntos nós já estamos tratando quando conversamos na antepenúltima live e na última live nós falamos sobre sonhos. E ao falar sobre sono e sonhos, nós acabamos abordando, por exemplo, tópicos do sonambulismo. Como na última live eu sugeri a leitura do livro Obras Póstumas, ok? Então nós já, de certa forma, fomos abordando esses assuntos. E já falamos um pouco sobre o êxtase, então eu não vou entrar nos detalhes desse assunto, tá bom? Até porque as perguntas estão aí, é só vocês lerem, né? E vão perceber que nós já trabalhamos, de certa forma, esses assuntos. Então eu volto a dizer, desculpem-me, não é um estudo linear, ele é um estudo de assuntos do Livro dos Espíritos, de maneira tal que nós abordaremos todos os assuntos tratados, alguns com mais profundidade, outros menos, alguns abordando por associação, em um tópico abordamos outro também, tá certo? Porque não é uma proposta aqui ler questão por questão, tá certo? Então hoje nós vamos até abordar mais tópicos com menos questões. Então vamos lá no tópico visita entre pessoas vivas. Nós já conversamos sobre isso na live passada. Aqui para esse tópico, eu sugiro a leitura do capítulo 7 do Livro dos Médiuns. Ok? Porque lá vai abordar esse assunto com um pouco mais de profundidade. Lá Kardec vai fazer um ensaio teórico sobre esse assunto. Então eu sugiro para esse assunto, para esse tópico, visita entre pessoas vivas, eu sugiro a leitura do capítulo 7 do Livro dos Médiuns, ok? Mas vamos ver aqui duas questões desse tópico. Questão 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos duas existências simultâneas.
A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Então, Kardec está perguntando aqui, partindo do princípio que da emancipação da alma, que nós já estudamos aqui em 2 lives, pode-se dizer que há 2 existências simultâneas, que nós temos 2 existências simultâneas, uma do corpo, outra da alma? É isso que Kardec está perguntando. E os espíritos respondem: no estado de emancipação da alma, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. A bem dizer, não são 2 existências. Ok? Então, os espíritos deixaram claro, nós não temos 2 existências simultâneas. Não existe uma existência espiritual, uma existência corporal. Vamos lá. A bem dizer, não são 2 existências. São, na verdade, 2 fases de uma mesma existência. Porque o homem não vive duplamente, no sentido simultâneo. Então não é que são 2 existências, não é que nós tenhamos uma existência espiritual, uma existência corporal. Nós somos, já estudamos isso aqui em lives diversas, nós somos espíritos, e no nosso caso, encarnados. Então não se dissocia o espírito e corpo, enquanto estamos encarnados, ok? Não se dissocia, ou não se dissociam espírito e corpo, enquanto estamos encarnados. Desencarnados, sim, corpo inerte, sem vida orgânica, espírito apartado. Mas enquanto estamos encarnados, há um aspecto simbiótico de tal monta, de tal intensidade, de tal profundidade, que nós não nos dissociamos. Nós não dissociamos, espírito e corpo. Nós já estudamos sobre isso quando vimos lá alma e espírito, né, quando estudamos a questão 134 do Livro dos Espíritos. E aqui os espíritos reforçam isso, dizendo, não, são na verdade 2 fases da mesma existência. 2 fases da mesma existência, porque o homem não vive duplamente. Ok, então fica claro para Kardec que não são 2 existências, fica claro aqui para nós todos, né, em função da resposta dada pelos espíritos, não são 2 existências. É uma existência só, a nossa, que ora estamos totalmente no corpo, por assim dizer, em vigília, e ora estamos emancipados no estado de sono. Por isso Kardec chama de estados de emancipação da alma, como veremos à frente, letargia, catalepsia, dupla vista, e aí vai. São estados, êxtase, são estados de emancipação da alma. Claro? Na questão seguinte, então, na 414, pergunta: 2 pessoas que se conhecem podem então visitar-se durante o sono? Mais ou menos falamos isso na última live, quando comentamos aqui de desdobramentos e etc. A resposta dos espíritos: sim. Ou seja, 2 pessoas que estão encarnadas, quando em sono, podem se encontrar pelo desdobramento espiritual, podem visitarem umas a outra. Eles respondem sim. E vão além, sim. E muitas vezes, com essas e muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Ou seja, nós nos desdobramos em estado espiritual, óbvio, podemos nos encontrar com outros espíritos encarnados que conhecemos como
encarnados, e podemos encontrar com espíritos com os quais ainda não nos encontramos de forma encarnada, ou seja, em vigília, melhor dizendo. Pode ser que eu me encontre com espíritos com os quais nunca convivi aqui em termos encarnados, em termos de vigília, e encontramos no mundo espiritual, desenvolvemos conversas, entabulamos conversas, nos conhecemos, mas depois, quando em vigília, podemos estar em países diferentes e nunca nos encontramos fisicamente. Isso explica muitas vezes porque nós encontramos pessoas e dizemos assim, parece que eu já conheço. Parece que essa pessoa eu conheço. Não, parece sim, eu não sei, mas eu conheço essa pessoa. Eu tive assim um insight. E aí? Muitos dizem assim, porque vocês se conheceram em encarnação passada. Não, a probabilidade maior é que nos conheçamos pelos desdobramentos espirituais. É que nos conheçamos pelos sonhos, entre aspas. Sonhos, entre aspas. Entenderam? Então pode acontecer de conviver em estado de desdobramento com outros espíritos que também estão em desdobramento espiritual, e quando eu os encontro, eu tenho a impressão que já os conheço. Eu tenho a impressão que os conheço. Por quê? Porque eu os conheço. Já encontramos no mundo espiritual. Então, nessa questão 414, 414, Fábio, fica claro esse sentido, que duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sonho, ou o sono, melhor dizendo, o sono. E aí vejamos a resposta que eles deram. Sim, e muitas outras que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Podes ter, sem que suspeites, olha só os espíritos dizendo, podes ter, sem que os suspeites, amigos em outros países. Por que sem que os suspeites? Porque só nos encontramos espiritualmente. O fato de irdes ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos e pessoas que vos podem ser úteis é tão frequente que quase todas as noites fazeis essas visitas. Olha que interessante. Eu acho interessante aqui também a forma, né, a estrutura das frases. Só abrindo um parêntese, né? Aqui são fala dos espíritos. Aqui na tradução, né, esse tradutor, Evandro Noleto, ele traduziu a fala dos espíritos e eu acho muito interessante. Nessa resposta, eles utilizam 3 pessoas. Eles utilizam a terceira pessoa do singular, eles utilizam a segunda pessoa do singular e eles utilizam a segunda pessoa do plural. Olha que construção rica. Eu gosto muito de observar isso. Aqui, no tradutor, eu creio que talvez no original tenha sido assim, ou talvez não. Mas esse tradutor, o Evandro Noleto, ele colocou 3 pessoas, né? Ele colocou a forma verbal, a conjugação verbal, em 3 pessoas. Veja a primeira frase. Sim, muitas vezes que julgam não se conhecerem, reúnem-se e conversam. Usou um sujeito indefinido, né, o coletivo, né, julgam, e ao mesmo tempo usou a terceira pessoa do singular na conjugação. Na segunda frase, podes ter, sem que os suspeites. Segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. E a última frase, o fato de irdes ver, segunda pessoa do plural. Olha que coisa bonita, olha que construção rica em termos de estrutura gramatical. É tão raro a gente ver isso hoje em dia. Nós, né, não digo as pessoas, nós, eu também, usamos muito o agente, né? A gente faz, a gente. Não o agente substantivo, a gente. Então eu acho legal aqui quando eu vejo uma frase ricamente construída, né? Não sei se eu tributo isso aos espíritos ou se tributo isso ao tradutor, não sei, porque aí precisaria olhar o original francês. Mas aqui, independentemente, eu só estou dizendo da riqueza da construção da frase. Muito bom você ver um período, né, composto
por várias por pessoas e tempos verbais, conjugações verbais, né? Modos verbais. Eu acho muito rico isso. Desculpe, é só um parêntese que me chama a atenção, né? Me enche os olhos quando eu vejo me enche os olhos essa forma, né? Julgam, podes e irdes. 3 pessoas, como se estivessem dançando, né? Como aqui na gramática. Muito legal, desculpe, é só um parêntese, né? Só um parêntese. Então aqui fica claro que nós podemos nos encontrar quando em desdobramento do sono, pelo sono, encontrarmos-nos com pessoas que conhecemos, encontrarmos-nos com pessoas que achamos que não conhecemos porque passamos a conhecê-las na esfera espiritual, e podemos, vamos dar um pulinho agora na questão 417, deixa eu só pegar meu marcador de textos aqui, porque essa eu não havia marcado para nós conversarmos. Eu vou só passar um marcador de textos aqui, para eu marcá-la, porque alguém fez um comentário aí. Então vamos à questão 417, fez um comentário que me levou a essa questão 417. Os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleias? Sem dúvida. Olha a resposta dos espíritos. Sem dúvida alguma. Laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Olha que coisa legal isso, gente. Nós podemos nos encontrar em grande número de pessoas, de espíritos desdobrados. Grande número de espíritos desdobrados. E podemos formar assembleias. Olha aqui, que riqueza nos dá essa ideia de que nós temos muitos amigos. Mesmo nós aqui que não nos conhecemos em grande parte, aqui eu não conheço pessoalmente, né, a vocês, eu conheço alguns dos que entraram aqui, são pessoas com as quais eu convivo, ou convivi, ou já nos encontramos, né, pessoalmente. Mas a grande maioria que faz parte desse nosso grupo, eu não conheço pessoalmente. Ou posso ter visto en passant e não me recordo. E no mundo espiritual nós podemos formar um grupo de estudos como esse, podemos continuar nossos estudos com outros espíritos ainda, com espíritos que podem nos orientar, nos ensinar. Aqueles que estão mais à frente um pouco, aí se reúnem conosco e nos ensinam, né? Aqui a Maria Souza, também acho que a Tereza Cristina perguntou, né, se tem, desculpa, acho que a Tereza que perguntou, acho que sobre medicamentos. Aqui também a Souza pergunta, se pode tomar medicamento para dormir. Olha, essa é uma seara que eu deixaria para os médicos, mas eu vou fazer uma sugestão, tanto a Maria Souza quanto a Tereza Cristina. Há um material, tentem localizar, há um material escrito pelo médico Dr. Facuri. Dr. Facuri é um neurologista, ou salvo engano, na especialidade, acho que ele é neurologista, e ele escreveu artigos interessantes sobre esse assunto, sobre a ação medicamentosa nas questões espirituais. Ele tem lá um material muito bom, Dr. salvo engano, Orlando Facuri, mas procura por Facuri. Ele tem obras, ele tem livros escritos, é um espírita, já salvo engano, é neurologista, já bem experiente, já mais não só na medicina, mas idade também, já é mais velho. E eu gosto muito das falas dele, eu gosto muito dos textos dele. Então eu sugiro, né, para que vocês procurem na literatura espírita esse material do doutor, se não estou enganado, é Orlando Facuri. Eu sempre o chamo para o doutor Facuri, então acabou que eu
esqueci o primeiro nome, o nome, né? Mas o Dr. Facuri, ela está confirmando aqui, é médico neurologista em Campinas. Eu o conheci em Uberaba, eu acho que ele é natural de Uberaba e foi para Campinas, e lá está há muitos anos em Campinas. Nubor Orlando, exatamente, Nubor Orlando Facuri é o nome dele, Nubor Orlando Facuri. Tá? Então eu sugiro a vocês, ele tem lá uns artigos, né, um material produzido sobre essas questões da ação do medicamento na esfera espiritual. Ele fala até nos aspectos mediúnicos, tá? Então eu deixo aqui só a indicação, né, para que façam a leitura desse material. Eu já o li, achei muito interessante, mas eu prefiro, particularmente, não entrar nessa seara, tá? Deixar para quem entende do assunto espiritual e do assunto, vou dizer assim, médico. Há certos assuntos que eu prefiro que os médicos espíritas falem a respeito. Eu já disse isso aqui uma vez, né? Dr. Nubor Orlando Facuri. E há outros materiais, né? Esses são os que eu conheço, tá? Esse material dele. Agora eu sei que outros médicos já falaram sobre isso, então eu prefiro particularmente não entrar nessa seara. Sabe por quê que eu não acho interessante? Como eu não sou da área médica, como eu não sou dessa área, né, da ciência médica, do estudo médico, e se a gente abordar uma questão só pelo prisma espiritual, sem avaliar situações, condições do próprio organismo, eu acho que fica falho. Falho em que sentido? Fica faltando alguma coisa. Então, quando nós temos a possibilidade de associar o conhecimento médico, o conhecimento científico com o conhecimento espírita, eu acho que fica completo, fica melhor, vamos dizer assim. Então, por isso é que há certos assuntos que, embora eu tenha um conhecimento pelo prisma espiritual, eu prefiro não abordar, eu prefiro deixar para que os profissionais da área, que tem o conhecimento da área clínica, que tem o conhecimento da área espiritual, do pensamento espírita, abordem. Né? Eu acho que isso significa, assim, prudência, né? Porque senão eu posso falar uma coisa que do ponto de vista clínico não está correto. Né? E nós estamos aí com a ciência médica, a ciência no geral tão bem desenvolvida, nós temos que dar um pouco mais de ouvidos, né, a esses conhecimentos terrenos tão já solidificados, né, tão já fundamentados. Né? Então, por isso que eu sugiro. E aí eu faço uma sugestão, creio eu que na AME, né, na Associação Médico Espírita, deve ter mais sugestões ainda sobre assuntos dessa natureza. Né? Então, particularmente, me desculpem, tá? Mas particularmente, alguns assuntos eu prefiro não abordá-los como uma orientação, como se fosse Não, eu prefiro não. Eu prefiro deixar isso para as pessoas que dominam os dois conhecimentos. O conhecimento da matéria, ou seja, naquele assunto, e o conhecimento espiritual. Eu já vi muitas pessoas fazendo palestras sobre depressão, sobre uma série de situações, e a gente nota algumas questõezinhas ali um pouco delicadas, que eu entendo que caberia mais aos conhecedores do mundo da psique, do mundo do cérebro, do mundo do orgânico. Né? Eu prefiro, é só uma questão pessoal, tá bom? Então aqui inclusive tem assuntos que eu não vou abordá-los profundamente não. Aqui tem assuntos sobre desdobramento da alma, sobre catalepsia, morte aparente, que eu sei que vão perguntar, e o estado de coma, e o estado disso? Eu vou responder já por antecipação. Eu prefiro que pessoas conhecedoras do mundo da ciência respondam. Eu prefiro. Eu posso dar um sinalzinho do ponto de vista espiritual, mas nós nunca podemos esquecer que nós, os espíritos, estamos num corpo. E não é só como uma casa. Nós interagimos com esse corpo e sofremos a influência desse corpo. Nós veremos à frente. A Lúcia pergunta sobre remédios, eu acabei de responder isso, Lúcia, agora há pouco. Estou terminando, inclusive, a resposta sobre isso, né, dizendo
que sobre esse assunto eu prefiro que médicos, conhecedores do meio do espiritismo, falem a respeito. E aí eu sugeri aqui, Lúcia, que procurasse um material que o Dr. Nubor Orlando Facuri escreveu, está na internet, creio eu, que ele escreveu muito sobre isso, muito sobre isso. O Fábio colocou aqui, né, no currículo do doutor 50 anos de estudos da medicina e da espiritualidade. Eu acho que tem ali um material mais substancial, né, para ser observado do que somente uma breve e superficial resposta que eu poderia dar. Tá bom? Desculpe, fecho o parênteses, é só para explicar por que eu não sou de ficar entrando muito nesses assuntos. Tem temas que tem assim, visão espírita sobre. Eu fico assim, um pouco com o pé atrás, quando vem visão espírita sobre. Porque há alguns assuntos que nós não temos referencial em Kardec. Que nós não temos referencial nas obras, por assim chamar, subsidiárias, porque são assuntos novíssimos, da agora. Então não seria uma visão espírita, seria uma visão de quem fala, tentando se fundamentar em pensamentos, em situações por analogia das obras fundamentais, apresentadas nas obras fundamentais. Então eu sou um pouco cauteloso com relação a essas características, né? Como se disséssemos assim, qual é a visão espírita sobre, sei lá, clonagem? Nós não temos uma visão espírita. Nós temos abordagem de espíritas e abordagem de espíritos, mas não forma aquilo que Kardec chamou de controle universal da comunicação dos espíritos. Então, alguns pontos a gente precisa ter um pouco de cuidado para abordá-los e sempre deixando claro, olha, estou fazendo uma abordagem apenas por um prisma, pelo prisma espiritual ou pelo prisma do espírito Y, X, né? Pelo prisma do autor fulano de tal, porque é muito importante nós tentarmos referenciar os raciocínios, tentarmos. E quando não estamos embasando-nos em algum autor, em alguma obra, dizer, olha, salvo o melhor juízo, e aqui é um raciocínio meu, isso, mas sujeito a erros. Então nós precisamos sempre colocar isso, sabe? Eu fico muito cuidadoso com relação a isso, e olha que eu ainda me escorrego algumas vezes, viu? Olha que eu ainda me escorrego algumas vezes. Já fui corrigido. Já fui corrigido por uma grande amiga e um grande amigo, psiquiatras, me corrigiram sobre um argumento que eu usei numa palestra quando falei sobre depressão. A partir daí, isso já faz anos, eu não tinha cabelos brancos. A partir daí, eu comecei a observar melhor essas questões. Eu comecei a ser cuidadoso. Eu não vou dizer mais cuidadoso, porque se eu escorreguei lá atrás é porque eu não fui cuidadoso. Então eu passei a ser cuidadoso com relação a esses assuntos. E vou dizer a vocês, algumas vezes as pessoas me convidam para falar sobre assuntos dessa natureza e eu respondo a elas, olha, não que eu esteja negando o seu convite, mas o tema seria melhor abordado se fosse feito por uma pessoa que dominasse o assunto também pelo prisma material. E assim sobre diversos assuntos, não só sobre da área médica, não, da área da saúde, não, sobre outros assuntos também, tá certo? Assuntos de outras áreas do conhecimento humano, né? A Souza diz, chega de explicação. Souza, desculpe-me, não quero parecer mal educado, eu explicarei até eu sentir que fui claro na minha explicação. Então me desculpe, não quero parecer mal educado, ok? Me desculpe-me, ok? Souza José, me desculpe, mas eu entendo que eu preciso verbalizar enquanto eu sentir que eu preciso verbalizar, ok? Muito obrigado pela sua observação. Não quero parecer mal educado, pelo amor de Deus. Apenas isso, certo? Que Poderoso aqui disse, chega de explicação, né? Então vamos ao estudo, né? Aquecendo aqui ao pedido, né, do José Souza, né, de seja explicação, ok? De cessar. Então vamos seguir ao estudo.
Vimos aqui, então, na questão 413, 414 e 417. Aliás, esse parênteses que eu abri serve para os expositores. Talvez algum aqui faça exposição espírita. É uma sugestão muito simples, muito simples mesmo. Quem sou eu para sugerir alguma coisa? Muito simples para os expositores. Não vão além daquilo que não está no conhecimento de vocês, como eu também não quero ir além daquilo que está no meu conhecimento. Especulações não faz parte do ideário espírita, ok? É só isso. Questão, então, agora vamos para outro tópico, né? Eu disse que eu não abordaria todas as questões, todas as questões do assunto, né? Então agora vamos para esse tópico, transmissão oculta do pensamento, que lerei apenas uma das perguntas, né? Vai da questão 419 a 421, lerei apenas uma das questões, a questão primeira. Questão 419. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? Olha que interessante essa pergunta, que coisa interessante. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em vários pontos? E aí vem. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uso de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Cada um contribui sem o suspeitar para propagá-la. Aqui é uma resposta clara. Eu optei somente pela primeira pergunta, primeira resposta, mas é uma resposta clara. Como todos nós acessamos ao mundo espiritual, em desdobramento espiritual, ou chegamos de lá, óbvio, nós temos os conhecimentos espirituais. E muitas vezes vamos acessando as ideias que estão no ar, ou seja, as ideias que todos perceberam no mundo espiritual, e quando aqui encarnamos é natural que as coloquemos em prática. E aí surgem invenções, modernidades, é interessante isso. Dá até para a gente fazer um pêndulo aqui, ir ao pensamento de Platão, por exemplo, quando ele falava da episteme, quando ele falava da doxa. O que é episteme? O mundo das ideias. O que é doxa? O mundo dos sentidos. Doxa é no sentido corpo. Então Platão dizia que nós temos a episteme e a doxa, ou seja, o mundo das ideias, a episteme, veja, a episteme, daí a palavra epistemologia, estudo do conhecimento, a episteme e a doxa. Aqui, episteme e doxa, ou seja, no mundo das ideias, dizia Platão, está o conhecimento, que acessado aplica-se no mundo dos sentidos, na doxa. Então dizia Platão que na episteme busca o conhecimento e aplica-o na doxa. E dizerem que a doxa, ou seja, o mundo dos sentidos, é uma versão material da episteme, do mundo das ideias. Que é semelhante ao que dizia Santo Agostinho, quando ele falava na cidade de Deus e cidade dos homens. Não é o livro Cidade de Deus, embora ele aborde lá. Ele dizia, a cidade de Deus, o mundo das ideias, ou seja, onde o conhecimento é primeiro, é primitivo, dizia ele. E depois ele diz a cidade dos homens, onde copia em parte o mundo das ideias. Ou desculpe, a cidade de Deus. O Espiritismo fala a mesma coisa. O mundo espiritual, que é o mundo que antecede ao mundo material. E o mundo material, que é o mundo onde trazemos as ideias adquiridas, seja adquiridas no processo encarnatório, sejam adquiridas nessas viagens, desdobramentos espirituais.
Então nós acessamos a ideias e trazemos para a Terra. Por isso, dizem eles, quando usamos uma figura de linguagem, a ideia está no ar, dizem eles aqui, é mais exata do que nós supomos. Então isso explica porque simultaneamente muitas invenções, muitas descobertas, entre aspas, até a palavra descoberta cairia bem. Descobrimos no mundo espiritual, trazemos para o mundo para cá, e não necessariamente inventamos. Não necessariamente inventamos, tiramos do nada, não se tira nada do nada. Mas a evolução do mundo espiritual. Quantos conhecimentos nos surgiram nessas últimas décadas? E se nós dermos uma observada nas obras espíritas, eles citavam esses conhecimentos lá no mundo espiritual. Quando olhamos obras escritas na década de 40, como o Livro Consolador, nas décadas pós-40 até os anos 70, nas obras de André Luiz, nós temos lá equipamentos, aparelhos descritos nessas obras, que hoje nós vemos os similares no mundo material. Aqueles equipamentos que hoje chamamos aqui ressonância magnética e etc. Se nós olharmos essas obras, eles trabalhavam esses assuntos. Se formos antes mesmo, se nós formos, veremos Emanuel Swedenborg, século XVIII, Emanuel Swedenborg, descrevendo equipamentos do mundo espiritual, que só muito tarde aqui foram desenvolvidos. No século XIX, se nós olharmos Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis descrevia o que ele chamava o mundo que eu via que ninguém via. Ele descrevia equipamentos, motores, que só depois aqui foi desenvolvido. A Lâmia lembra aqui, disse, irmão, está faltando o psicoscópio, sim, lá da obra Nos Domínios da Mediunidade. Então é isso que os espíritos estão dizendo aqui, que há muito por trazer do mundo espiritual em termos de conhecimento. A Bárbara lembra aqui, Chico Xavier no programa Pinga Fogo, falando a respeito, trazendo imagens do mundo espiritual, de coisas que aqui hoje estamos vendo em termos de, aspas, invenções, em termos de invenções, aspas, a palavra invenções. Então, é isso que os espíritos estão dizendo aqui nessa questão 419. E a Simone diz aqui, imagina o que está por vir. E talvez nem consigamos imaginar, né, Simone, o que está por vir. E quantas coisas do âmbito pessoal que nós acordamos com um insight e temos respostas. Acordamos com uma ideia, com uma solução. Dormimos, uma preocupação, dormimos, aí acordamos, olha, me veio uma ideia interessante. E aí a gente observa, é a solução. Porque nós podemos ter conversado com outra pessoa. E é uma transmissão oculta. Mas aqui também, na questão 420, eles dizem que essa transmissão oculta do pensamento pode se dar entre os encarnados ainda em vigília. Não só nesse sentido de ir ao mundo espiritual, ver e trazer. Eles dizem também que podem comunicar-se, mesmo estando acordado. Questão 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado. Eles dizem, o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia por todos os lados, por isso pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Embora o faça mais dificilmente. Mas pode ser feito. Perceberam? E aqueles fenômenos ou telepáticos, se assim quiserem,
telepáticos? Aqui a Lu pergunta, como? Quantas transmissões de pensamentos nós temos? A telepatia, os desdobramentos espirituais, que nós falamos aqui do professor Eurípides, aqueles contatos mentais, um exala um pensamento, o outro capta de lá. Quantas vezes temos isso entre mães e filhos? Quantas vezes temos isso entre mães e filhos? Que à distância a mãe pensa, o filho pensa do mesmo jeito, e um acaba ligando para o outro, olha, eu estava pensando aqui. Perceberam? São coisas que nós não conhecemos. Olha a questão seguinte, eu disse que não leria todas, mas não teve jeito. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? Perfeitamente acordadas, porque a questão 419 fala que acessa ao mundo espiritual. Aqui não. Diz, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? A resposta, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo está dormindo. Não está dormindo, mesmo quando o corpo não está dormindo. Quantas vezes tem isso? Então está aqui, muito explicado. É por isso que eu disse que eu não leria outras questões, porque a resposta está muito clara. E tem relação com a questão anterior. Está certo? O tópico seguinte, letargia, catalepsia, mortes aparentes. Para esse tópico, também lerei uma ou duas ou três perguntas, não sei. Para esse tópico eu sugiro a leitura do livro A Gênese, de Kardec. Do livro A Gênese, de Kardec. Lá do capítulo 14. A Lúcia diz aqui, Simão, você pode explicar a afinidade de irmãos gêmeos? Lúcia, lá no meu canal do YouTube tem palestra lá, ou na internet, tem palestra sobre família, e lá eu falo sobre filhos. Tem várias palestras sobre família lá. E lá eu falo sobre filhos. E falo sobre essas questões, não só de gêmeos, né? Então, desculpe, eu sugiro assim, se você puder, né, não lhe for incômodo, você dá uma olhada lá, né? Que eu já abordei algumas vezes sobre esse assunto, tá bom? Então eu sei que lá na página da Rádio Fraternidade, né, Web Rádio Fraternidade, tem algumas palestras minhas sobre esse assunto. Acho que no meu canal não tem não, ou pode até ter, não sei, tá certo? Desculpe. Então eu digo que sobre esse assunto, leia o capítulo 14 do livro A Gênese, o livro 14, o capítulo 14. Até faço uma observação, na última live eu citei aqui o capítulo 18, sobre sono e etc., é capítulo 14 também, tá? Então, corrigindo aquilo que foi citado, que eu citei na live passada, falei capítulo 18, capítulo 14, tá? Do livro A Gênese, que, mais uma vez, sugiro aqui, do livro A Gênese, não o livro Gênesis lá da Bíblia, o livro A Gênese de Kardec. E aqui ele fala, então, letargia, catalepsia, né? Letargia é assim, em uma frase só, pelo amor de Deus, não estou fazendo uma definição, estou apenas rapidamente numa frase. A letargia é aquele estado de sono profundo, mas muito profundo, mas que os sentidos estão todos alertas, corpo em movimento, mas é um sono tão profundo que você acorda a pessoa, ela acorda e volta a dormir, e vai naquele sono profundo, é o estado letárgico. A catalepsia já é algo assim do campo patológico, também numa frase, pelo amor de Deus, não estou fazendo definição, é só uma ideia, mas uma ideia só, pelo amor de Deus, não estou fazendo definição técnica. É uma paralisação dos músculos, com diminuição do tônus, da vitalidade muscular, rigidez muscular, até assim as percepções ficam como movimento muscular, né, pulsação, eles diminuem um pouco, até a respiração quase, algumas vezes quase desaparece, né, algumas vezes, né, até confundem, né, bastante, já teve casos, né, de catalépticos serem sepultados, né,
por achar que havia morte, né? E isso aplica-se, né, que a Jane está nos lembrando sobre a filha de Jairo, né, a filha da viúva de Naim, Lázaro, e aplica-se sobre vários pontos, né, muitos trabalham com essa ideia. Então pode ter essa, veja, então já é um aspecto patológico, né, ou psicopatológico, pelo amor de Deus, não estou aqui reduzindo a nada, só para entender isso, né. Então, sobre esse tópico, eu sugiro que leiam o capítulo 14 do livro A Gênese, de Kardec, o capítulo todo, que tem muitas coisas boas lá sobre isso, tá certo? E aí vem a questão 422 desse grupo. Geralmente, os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem o que se passa em volta deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e ouvidos do corpo que tem essas percepções? Eles respondem, não. É pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Ok? O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. A Jane está colocando justamente isso, Jane, que é a questão 422, né? Coincidiu aqui. Então, é esse o sentido da resposta. Está ali aparentemente inerte, mas o espírito está ligado ao corpo e o espírito percebe. E o espírito percebe, ouve o que está à sua volta. Não há uma consciência desperta, não há uma consciência no sentido da vigília, mas há a percepção do espírito. E ele pode lembrar-se ou não, depois que volta ao estado de consciência desperta, ao estado de vigília. E ele não pode se comunicar. E aqui, veja 422A, ou vejamos a questão 422A, que diz, por que não pode comunicar-se? E os espíritos respondem, o estado do corpo a isso se opõe. O estado do corpo a isso se opõe. Então veja que há uma influência do corpo também na estrutura espiritual. Esse estado particular dos órgãos vos dá a prova de que no homem existe alguma coisa além do corpo. Porquanto, embora o corpo já não funcione, o espírito continua a agir. E aqui, desculpe, eu vi aqui algumas perguntas sobre algumas patologias, algumas situações. Veja, eu não vou abordar ponto, né, como perguntou aqui, e o Alzheimer. Vamos deixar isso assim, vamos abordar de uma forma mais geral, né? Então, volto a dizer, travou aqui a transmissão, eu vejo que algumas pessoas perguntam aqui, e com relação ao Alzheimer, com relação a isso, eu não vou abordar, eu vou voltar àquilo anterior, né? Não vamos olhar casos concretos, estamos falando sobre o gênero, ok? O gênero cataléptico, o gênero letárgico, o gênero. E aí eu não posso, sinceramente, entrar em pontos, em casos concretos, porque cada caso é um caso e é elemento patológico. E aí, volto a dizer, deixemos para os profissionais da área fazerem essas associações, apresentarem para a gente trabalhos científicos espirituais, vamos chamar assim, trabalhos da ciência espiritual, para a gente poder receber isso deles e daí sim, né, com fundamento a gente passar à frente. Ok? Aqui, em termos de gênero, independentemente de casos concretos, 422A. Ok? 422A. E aí vem as outras questões que sugiro que leiam, né? Tem mais duas questões. Por exemplo, na letargia, a 423, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a dar a este todas as aparências de morte e voltar a ele em seguida. Aí eles respondem, na letargia o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se aniquila. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços, pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não havia se completado. Então, por isso que eu não faço a leitura, porque a resposta é muito clara, ela é muito direta, né? Por isso eu optei em não fazer as leituras de todas as questões, né? Mas lembrando que o espírito vai perceber tudo, ele está ligado ao corpo,
Depois o tópico sonambulismo, né, já indo para outro tópico, o tópico sonambulismo, eu também sugiro, aqui eu já sugiro duas obras. Eu sugiro o capítulo, que eu já falei antes, o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, e também o livro Obras Póstumas. O livro Obras Póstumas não é um livro escrito por Kardec, não é um livro. São escritos feitos por Kardec, textos esparsos, alguns deles até estão nas revistas espíritas, né, nas edições. São textos esparsos que foram compilados depois do desencarne de Kardec, aqueles escritos feitos por Kardec. Os escritos foram compilados e foram colocados numa forma de livro, né, numa forma de livro. E aí, então, nesse caso, deu-se o nome de obras póstumas. Então, os escritos são de Kardec, porém, a composição do livro foi feita por outro, né? Salvo engano, por Lemarie, salvo engano, ok? Então, lá ele não tem capítulo, justamente que não foi um livro, né? Foram textos esparsos. Então, nesse caso, né, temos lá nome de títulos. Então, no Obras Póstumas, temos um capítulo que se chama Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica. Causas e Natureza da Clarividência Sonambúlica. Então, eu sugiro que leiam lá no livro Obras Póstumas esse assunto. E o capítulo 14 do livro A Gênese também trabalha esse assunto, certo? Então, essa questão 425, 426, 427, né, vai até a 430 e alguma coisa, 437, né, são muitas questões, Kardec transforma num texto, e ele vai e explica lá no texto. Então aqui ele pergunta, né, se tem alguma relação entre o sonambulismo e os sonhos. Ele diz que sim, é um estado, os espíritos dizem sim, é um estado de emancipação da alma, é um estado maior de emancipação da alma, né? E ele diz aqui, é um estado de independência da alma mais completo que no sonho, estado em que suas faculdades ficam mais desenvolvidas. A alma tem percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito, a questão 425, e diz, no sonambulismo o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, os órgãos materiais, é só uma comparação que ele faz, não é um estado cataléptico, hein? É apenas aqui uma analogia que é feita. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, não mais recebem as impressões exteriores. Esse estado se manifesta principalmente durante o sono. É o momento em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, prestem atenção nessa frase, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito ligado, preocupado com alguma coisa, entrega-se a uma ação qualquer que necessita do uso de seu corpo, do qual ele então se serve, como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo de vossa mão, no caso das comunicações escritas. Então estão dizendo que esse estado é mais profundo. Aqui a palavra sonambulismo aplica-se não no sentido patológico, naquele estado de parassonia, né? Porque o fenômeno, o fato acontece num estado que não é o sono REM. Ele está naquele sono profundo, mas não ainda no REM. É o que se chama de parassonia, além do sono. Para, quer dizer, além. Parassonia, além do sono, né? Então esse aspecto aqui é importante nós percebermos o Espírito colocando, que aí precisa de alguma ação material. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive da memória, começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou por causas externas às que comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só capta sensações confusas e quase sempre incoerentes, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas de vagas lembranças, que quer da existência atual ou das anteriores.
Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos não se recordam do que se passou no estado de sonambulismo. E porque os sonhos, cuja lembrança conservam na maioria das vezes, já não têm nenhum sentido. Digo na maioria das vezes porque também acontece serem eles a consequência da lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior. E por vezes até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Essa frase aqui, última, nós já estudamos sobre ela nas questões anteriores. E na live anterior nós também falamos sobre sonambulismo. É a questão 425, a Adriana aqui pergunta. 425. Então, sobre o sonambulismo, eu sugiro a leitura do que eu já disse aqui, e nós já falamos isso na live passada também. Né? Faço uma alusão aqui à questão 432, também do capítulo, do tópico, 432, dizendo como se explica a visão à distância em alguns sonâmbulos. Lembram que nós falamos isso na última live? Que ele enxerga aquilo que está acontecendo em outro local? Nós temos uma questão que vimos na live passada. Eles dizem, a alma não se transporta durante o sono? É a mesma coisa no sonambulismo. Ou seja, a alma que está enxergando, o espírito está vendo, e o espírito se locomove pelo pensamento? E o espírito se locomove pelo pensamento? Então é tranquilo. Como se explica a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? Responde eles. Respondem perguntando. É a mesma coisa no sonambulismo. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. Questão 433. Interessante. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. Olha a resposta. De ambas. De ambas. Ou seja, depende da natureza do espírito encarnado e depende do corpo. Depende da organização física. De ambas, respondem eles. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Ok? Então aqui tem outras questões sobre o tópico também, que aí eu sugiro que vocês sigam com a leitura, façam uma leitura aí em casa, né? E vamos para o outro item. Eu já convivi muito com um amigo, hoje não convivo mais, nós somos colegas de trabalho durante muito tempo, que era sonâmbulo. Nós viajávamos a trabalho em ônibus, e à noite, e ele sempre, quando viajávamos juntos, ele sempre dormia do lado, ficava na poltrona do lado da janela, e eu no lado do corredor, porque ele dormia e levantava-se, caminhava pelo ônibus, voltava, sentava de novo, então a gente já sabendo, falava, vai do lado da janela, porque aí se ele acordar, acorda a gente também para sair, a gente percebia, né? Então assim, eu já convivi bastante com essa pessoa, já adulto, na época ele já tinha seus 30 anos, na época, isso faz muitos anos, e a gente conviveu muito com essa pessoa, muito querida. E ele tinha essa característica, né? Quando dormíamos, dividíamos quarto para dormir em hotel, ou no alojamento da empresa que nós dormimos naquela época, a gente o colocava também longe da porta, para que ele não saísse. Então temos todos isso, convivi bastante com esse amigo, né? Com esse amigo. E houve um fato até assim inusitado, tá? Uma vez num ônibus, desculpe-me, um parêntesezinho, ele se levantou, foi até um ou dois, três bancos à frente no ônibus e acordou a outra pessoa, falou alguma coisa e voltou para o banco dele e dormiu. E a pessoa ficou chateada com aquilo, acordou, falou acho que nada com coisa nenhuma, não teve nexo, a pessoa levantou-se, explicamos, olha, ele é sonâmbulo, aí ele estava dormindo tranquilo lá do canto. Então já tivemos alguns fatos assim, que eu chamaria até bem-humorados, né, convivendo com ele, tá certo? Já adulto. Bom, o outro tópico aqui, o êxtase. Apenas uma pergunta lerei desse tópico, né? Que é a questão 440, que diz assim: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Por que Kardec faz essa pergunta? O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Por que o êxtase? Porque o êxtase
é muito utilizado esse termo para aqueles momentos em que a pessoa se desprende do mundo material, do corpo, e tem uma experiência espiritual tão forte, que quando ela volta à vigília, ela volta assim, encantada e com outro conceito de vida. É muito usado esse termo para referirem-se aos, entre aspas, santos. No meio católico, na Igreja Católica, é muito comum falar do êxtase dos santos. Êxtase, principalmente, eles gostam muito de mostrar o êxtase de Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Ávila, na linguagem católica. Teresa de Ávila, uma das doutoras da Igreja, né, das 35 doutores que a Igreja tem, ela, salvo engano, são 2 mulheres nesse grupo. Teresa de Ávila é uma delas, uma das chamadas doutoras da Igreja, que escreveu bastante, e aliás é um material muito rico, textos de Teresa de Ávila, belíssimos, que vale a pena ser lido. Então ela descrevia, inclusive nos seus textos, ela descrevia esse seu momento de êxtase, esse encontro que ela diz, palavras dela, encontro com Jesus, né, encontro com Cristo, e várias outras pessoas, como tivemos Eurípides Bassanufo nesse estado de encontrar o Cristo. Então é um termo utilizado para isso, que não é a coisa do dia a dia, não é coisa que se faz todos os dias. É algo que vai além. É aquele encontro espiritual. É uma alma, de alma com alma. Uma alma maior, mais evoluída. É como se fosse vou usar um termo mais antigo, né, da época das fitas videocassete. É como se rebobinássemos e recomeçássemos. E aqui pergunta, então por isso a pergunta 440 foi colocada. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? E eles respondem, sim. Ele o vê e compreende a felicidade dos que os habitam, razão porque gostariam de neles permanecer. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não são bastante purificados. Sinara, depende da evolução, sim. Ela perguntou mais cedo aqui, acho que foi a Sinara. A Elizabeth diz, merecimento, Simão? Em tese, sim. Deixa eu ler a resposta novamente. Olha como essa resposta... Percebam, eu gosto muito de observar a filosofia do texto. Se a gente observar as perguntas, nós veremos que tem perguntas que são assim, secas, respostas tecnicamente montadas, e há outras que são respostas assim, assertivas. Aquelas respostas assim do tipo... Sem dúvida, essa da 440 é uma resposta assertiva. E ao mesmo tempo uma resposta poética e filosófica. Vejam, a pergunta, o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Eles respondem, sim. Ele os vê e compreende a felicidade dos que o habitam, razão porque gostariam de neles permanecer. Há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Isso é que explica por que o estático volta como se o mundo fosse outro. É como se ele olhasse as coisas do mundo e dissesse, muito pouco comparado ao que existe, comparado ao que está no mundo espiritual. Por isso aqui, quando eu digo poética, a linguagem, é nesse sentido de querem permanecer lá. É porque, veja, quando você chega num lugar tão agradável, você não quer ir embora, mas sabe que vai ter uma hora que tem que ir embora. E o estático traz, quando volta, essa alegria. Traz, quando volta, essa certeza. Traz, quando volta, a serenidade que ele viu no mundo de lá. Naquele mundo, naquele nível, melhor dizendo. Traz de volta um novo conceito sobre as relações com as pessoas, com o planeta.
traz desse mundo de volta a certeza da imortalidade, da evolução. Traz para o mundo material um senso de rumo certo a ser seguido. É isso que o êxtase gera. É isso que faz com que as pessoas que experimentaram o êxtase tenham comportamentos que nós queremos copiar. Doutora Marlene faz uma observação aqui, semelhante ao retorno das viagens de férias. A gente volta meio fora do eixo, né, doutora Marlene? Algumas vezes volta fora do eixo e leva um tempinho para se ajustar. Agora imaginemos nos ajustarmos no mundo material do êxtase. É interessante. E acho que, encerrando o capítulo, acho que sim, o tópico, e aqui eu não lerei todas as questões, mais uma vez, o tópico dupla vista. Então, sobre o êxtase, tem mais pergunta aqui, né, que eu sugiro que vocês leiam. Até eu vi algumas perguntas aí que estão à frente. Tem uma pessoa que perguntou agora há pouco, é o que está na questão 441. 442 também tem, né? Vamos para o tópico dupla vista. Eu disse no início, os que entraram depois, que eu iria fazer uma passagem geral sobre alguns assuntos desse capítulo, ok? A dupla vista, eu também sugiro que leiam Obras Póstumas. Lá no Obras Póstumas está escrito segunda vista. Segunda vista. Lá no Obras Póstumas. E sugiro que leiam. Também o capítulo 14 do livro A Gênese. O capítulo 14 do livro A Gênese. Aqui lerei a questão 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem alguma relação com sonho ou sonambulismo? Eles respondem, tudo isso é uma coisa só. No que chamais dupla vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Ou seja, Kardec até dá um exemplo lá no Obras Póstumas. Quantas pessoas, por exemplo, estão em casa, bate a porta e a pessoa fala, é fulano de tal. Ele diz, isso é uma dupla vista. A pessoa percebeu quem era. Pelo pensamento ou até por uma vidência. Então é isso que eles querem chamar de dupla vista. É um estado mais profundo. Aqui eles foram colocando em níveis, né? É um estado mais profundo de uma emancipação. Por isso que eu estou sugerindo ler no livro Obras Póstumas, lá o tópico chamado Segunda Vista. Volto a dizer, o Obras Póstumas não tem número de capítulos, só os títulos. Peguem o título lá. É o que vem logo depois do tópico que fala causas e naturezas da clarividência sonambúlica, é o da frente, é o seguinte, né? É só dar uma olhada lá. E ainda no dupla vista, a pergunta 450 e 450A. A dupla vista é capaz de desenvolver-se pelo exercício? Ele diz, sim, o trabalho conduz sempre ao progresso, dissipando o véu que encobre as coisas. Aqui está dizendo desenvolver-se. Lógico, quanto mais nós exercitamos, mais práticos ficamos. Assim é com qualquer outra faculdade. A faculdade mediúnica, quanto mais se exerce, mais ela vai se aprimorando. E a questão 450A. Essa faculdade tem alguma relação com a organização física? Ou seja, ela depende do corpo também? Elas dizem, certamente que o organismo desempenha o seu papel, mas há organismos que lhes são refratários, ou seja, nem todos conseguirão esse aspecto da dupla vista por uma questão também de fundo orgânico. É o que está lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Sugiro que leiam lá, capítulo 14 do Livro dos Médiuns, logo no início, capítulo 20 do Livro dos Médiuns. O capítulo 14 é dos médiuns, capítulo 20 é influência moral dos médiuns. E lá eles vão dizer que a própria faculdade mediúnica, para ser exercitada, depende do organismo. Para ser exercitada, depende do organismo. Aqui eles falam a mesma coisa com relação à dupla vista.
que é uma faculdade do espírito, da própria alma, é uma faculdade própria, anímica. Dizem que, quando perguntou essa faculdade tem alguma relação com a organização física, ele diz certamente que o organismo desempenha o seu papel, não é desempenha um papel, o seu papel. Mas há organismos que eles são refratários, ou seja, há organismos que não vai ter esse desenvolvimento. E a questão 452. É verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Ou seja, pode acontecer em dada circunstância contribuir para isso? E eles dizem aqui, a moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Mas às vezes o corpo vem achar-se num estado especial que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. É o que André Luiz chama no livro Mecanismos da Mediunidade de descompensação vibratória. O corpo tem condições, está ali latente, um acontecimento, um fato pode despertar essa dupla vista. Questão 453. As pessoas dotadas de dupla vista têm sempre consciência de sua faculdade? Eles respondem, nem sempre. Consideram isso perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um se observasse melhor, todos veriam que são vistos por eles. São pontos que nós precisamos observar. Quando isso acontece, é tão natural que as pessoas não têm uma consciência que possuem, acham que é natural isso. Questão 454A. Pode esta faculdade, dupla vista, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Ou seja, precognição, nós já vimos isso na última live. Eles dizem sim, também dá os pressentimentos, pois há muitos graus nessa faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou apenas alguns. Ou seja, como qualquer faculdade do espírito, há graus, né, diversos. E assim nós encerramos o tópico, né, ou o capítulo Emancipação da Alma, e na próxima live vamos começar o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E aí vamos trabalhar alguns aspectos, né, alguns assuntos. Aqui nesse próximo capítulo temos a penetração dos espíritos em nossos pensamentos, a influência dos espíritos, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, os processos convulsionários, a afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares, simpáticos. E aqui vai. Né? E a questão da EQM, né, experiência quase morte, também é um estado de emancipação da alma, da mesma forma. Né? Bom, e aqui encerramos esse tópico, né, do capítulo 10, e agora vamos na próxima live para o capítulo 11. Né? A Renata pergunta, os médios têm dupla vista? Podem ter, podem não ter, são faculdades. Né? Da mesma forma que você pode ter um médico psicofônico e ele não ser psicógrafo, ou ele ser os dois. Né? Então varia, é o que está, né, foi dito aqui nessa última pergunta, 454A. Né? Pode ter em todos os graus ou apenas em alguns. Então da mesma forma, né, pode ter uma percepção dupla vista, pode não ter. Né? E as faculdades mediúnicas também continuam. Né? Ok? Ainda vamos conversar sobre mediunidade, é só ter um tempinho aqui para a gente fazer isso. Mais uma vez, só explicando, né, parece que ficou uma dificuldadezinha, eu faço algumas digressões, eu abro parênteses, e o que eu falo nos parênteses podem até desconectar um pouco do assunto trabalhado, mas é porque eu vejo pertinência no que eu vou falar entre parênteses. E aqui, quando eu disse hoje, eu falei muito aos que fazem uso das palestras, aos que fazem palestras, principalmente, aos que fazem palestras, para que nós percebamos que há certos assuntos que precisam de melhor domínio. E aí a gente deixa para as pessoas que dominam melhor o assunto. E eu fui dizer que muitas vezes eu deixo de abordar, as pessoas me convidam, eu digo, não, sobre esse assunto eu não poderei falar, porque eu não reúno o conhecimento que eu entendo necessário para falar. Então foi esse parêntese que eu abri, e eu acho que foi pertinente, e não só para palestrantes, para as nossas conversas do dia a dia também. Porque muitas vezes, num bate-papo até familiar, a gente dá explicações que muitas vezes são mais especulações da nossa parte.
Então, digamos que a minha fala, que o meu parêntese aberto, possa ser resumido numa frase muito coloquial aqui em Minas: prudência e caldo de galinha não faz mal. Bom, com respeito aos que não usam da alimentação animal, tá? Com respeito. Mas é só um ditado popular, né? Então vou tirar o caldo de galinha. Prudência não faz mal a ninguém, ok? Muito obrigado a vocês pelo companheirismo aqui, por estar junto nesses estudos. Esse é meu jeito é esse. Vou, volto, repito, não repito, converso de novo, é o meu jeito, gente. Esse sou eu. E eu não gostaria de me fazer um personagem para ficar aqui na tela fazendo estudo. Aliás, eu não faço isso em lugar nenhum, nem nas palestras. Eu nunca sou um personagem que subo lá na tribuna espírita para fazer uma palestra ou fazer uma pirotecnia, muito menos aqui numa live. Eu nunca nunca me colocarei como um personagem com um roteiro aqui do lado para eu seguir, com um teleprompter para eu ler. Não, eu sou o que eu sou dessa forma, com esses meus defeitos, sou o que eu faço em sala de aula, são os meus defeitos, vou tentar corrigi-los se assim precisar, mas eu acho que eu estou entre colegas, né? Que a gente pode ser assim. E eu acho tão chato quando você vê uma pessoa fazendo uma palestra e vê que tem recursos da oratória, recursos da retórica, os métodos são maiores, são mais profundos do que o próprio conteúdo. Então, eu não gostaria de um dia ser visto como um palestrante. Eu gostaria de ser visto como o Simão, que eu sou, que falo algumas coisas. Então, nunca fui, não sou e não serei palestrante. Serei sempre eu, esse proseador espírita, né? Um mineiro que gosta de uma prosa espírita. Muito obrigado, Deus lhes pague, Deus abençoe e que tenham uma excelente semana. Abençoe a nós todos e abençoe as nossas famílias. Cada familiar seja alcançado pelas bênçãos de Deus. A Ele nós nos entregamos e pedimos a Deus: Senhor, guarda-nos junto de Ti, em paz. Que assim seja. Deus lhes pague. Fiquem com Deus. E até quarta-feira, se Deus quiser.